Quando Laura Mendes descobriu que havia sido deixada sozinha no altar diante de 150 pessoas, imaginou jamais que o homem que a tiraria aquela situação embaraçosa seria justamente o irmão do noivo ausente, e muito menos que ele faria uma proposta tão inesperada que deixaria todos os presentes boquiabertos. Laura ajeitava o véu pela última vez no pequeno quarto nos fundos da capela, respirando fundo antes de seguir em direção ao altar. Seus cabelos castanhos estavam presos em um coque sofisticado e o vestido simples, porém encantador, que ela mesma havia escolhido, destacando sua beleza natural. O perfume delicado de lavanda que sua mãe havia passado nela se misturava com o aroma das flores do campo que decoravam a capela rústica. "Está na hora, filha", disse seu pai, oferecendo-lhe o braço com um sorriso cheio de orgulho. Marcos Mendes, um homem humilde que trabalhava como contador na cidade vizinha, havia poupado durante meses para proporcionar à filha o casamento que ela merecia. O coração de Laura batia acelerado, mas era pura felicidade. Felipe Costa, seu noivo de 30 anos, era tudo o que ela sempre desejou em um homem, responsável, educado e com planos firmes para o futuro. Eles se conheceram na escola onde ela dava aulas, quando ele foi buscar o sobrinho. Desde então, Laura nunca duvidou que ele fosse o homem certo. A marcha nupcial começou a ressoar pelas paredes de pedra da capela centenária. Laura caminhou pelo corredor central, sorrindo para rostos familiares. Sua mãe, Dona Helena, chorava emocionada na primeira fila. Os colegas de trabalho acenaram discretamente. Fazendeiros da região, vestidos com suas melhores roupas, auxiliam a solenidade com respeito. Mas quando Laura chegou ao altar, o lugar onde Felipe deveria estar vazio. Padre Joaquim, um homem de 60 anos que conheceu a família Costa há décadas, olhou nervoso para a porta lateral da capela. Os murmúrios surgiram baixinho entre os convidados, como um zumbido incômodo que aumentava a cada instante. "Onde ele está?", sussurrou Laura ao padre, sentindo as pernas tremerem. "Disse que chegaria a qualquer momento", respondeu o padre, tentando manter a calma. "Deve ter acontecido algum imprevisto na estrada." 5 minutos se passaram, depois 10. Os murmúrios se transformaram em conversas mais altas. Laura sentiu o rosto arder de vergonha. Seu pai apertou seu braço com força, como se pudesse observá-la do que estava acontecendo. Algumas pessoas começaram a levantar das cadeiras, inquietas. Foi então que Ricardo Costa apareceu pela porta lateral da capela. Aos 35 anos, Ricardo era 2 anos mais velho que Felipe e completamente diferente do irmão. Enquanto Felipe era cauteloso e seguia rotinas, Ricardo era determinado e traçava seu próprio caminho. Enquanto Felipe trabalhava como professor na escola municipal, Ricardo havia transformado a propriedade herdada do pai em uma das fazendas mais prósperas da região, cultivando café e criando gado de qualidade. Ricardo se mudou do altar com passos firmes, o terno escuro impecável, mas com o rosto tenso de preocupação. Era um homem imponente, com mãos calejadas pelo trabalho rural e olhos que transmitiam seriedade e determinação. "Ricardo, onde está o Felipe?", perguntou Laura, tentando manter a voz baixa, mas a ansiedade era evidente. Ricardo olhou nos olhos dela, depois para os 150 convidados que esperaram em silêncio absoluto. Respirou fundo, como quem está prestes a saltar de um precipício. "Laura, Felipe não vai vir." As palavras caíram na capela como uma bomba silenciosa. Laura sentiu o mundo girar ao seu redor, as pernas quase cedendo. "Como assim não vai vir?" Sua voz saiu mais alta do que queria, ecoando pelas paredes de pedra. "Ele me ligou há 1 hora, disse que não consegue fazer isso, que precisa de tempo para pensar." Ricardo explicou, mantendo a voz firme, mas respeitosa. O silêncio na capela era ensurdecedor. Laura olhou para o altar vazio, depois para 150 pessoas que a observaram com uma mistura de pena e curiosidade mórbida. Sua mãe havia se levantado da primeira fila, os olhos arregalados de choque. Seu pai abriu seu braço ainda mais forte. "Ele me abandonou", sussurrou Laura, mais para si mesma do que para alguém. Foi nesse momento que Ricardo fez algo que ninguém esperava. Ele se ajoelhou ali mesmo, no altar da capela da Fazenda Costa, diante de todos os convidados. Laura, com a voz grave, ressoou por toda a capela: "Meu irmão te abandonou. Casa-se comigo então. Se você está chegando agora, venha fazer parte dessa família."
Inscreva-se no canal para não perder nenhuma história emocionante. É gratuito e você ajuda a fortalecer essa comunidade que ama histórias tocantes. Escreva nossos comentários de onde você nos acompanha. Adoramos saber até onde nossas histórias chegam. O silêncio que se seguiu foi diferente. Não era mais de vergonha ou pena, mas de puro choque. Laura olhou para baixo, para aquele homem que conhecia há 2 anos, mas com quem havia conversado poucas vezes. Ricardo sempre foi educado, porém distante, focado nos negócios da fazenda, sempre viajando para feiras de gado ou cuidando da produção de café. Mas o que Laura ainda não sabia era que aquela proposta mudaria não apenas aquele dia terrível, mas toda a sua visão sobre o que significa amar e ser amada de verdade. Ricardo, o que você está fazendo? Perguntou Laura com a voz trêmula, olhando para baixo enquanto ele permanecia ajoelhado. Estou te oferecendo uma solução, respondeu ele ainda de joelhos. Você merece se casar hoje como planejou, merece ser feliz. E eu? Fez uma pausa, olhando diretamente nos olhos dela. Sempre achei que meu irmão não te merecia. Os murmúrios explodiram na capela. A mãe de Laura caiu pesadamente na cadeira, abandonando-se com o programa do casamento. O pai de Laura soltou o braço da filha e deu um passo para trás, completamente perdido. Os fazendeiros sussurravam entre si. Alguns até se levantaram para ver melhor o altar. Laura rapidamente pensou em tudo. Os 2 anos de preparativos, a lua de mel na praia, a vida que havia imaginado com Felipe, mas principalmente na humilhação de sair daquela capela sem se casar, de enfrentar os olhares de pena, de ter que explicar a todos que seu noivo simplesmente desapareceu. Por que faria isso? Perguntou Laura, sua voz ecoando pela capela silenciosa. Ricardo se falou devagar, ficando de frente para frente com ela. Porque você não merece passar por essa humilhação sozinha. E hesitou por um momento. Talvez já seja hora de eu parar de apenas trabalhar e começar a viver. Laura olhou ao redor da capela. Todos os olhos estavam nela, esperando. Sua mente corrigida em 1000 técnicas. Mas uma coisa estava clara, não queria sair dali como uma noiva abandonada. Se eu disser que sim, sussurrou Laura, isso vai ser de verdade. Tão real quanto você quiser que seja, respondeu Ricardo, estendendo a mão para ela. Laura fechou os olhos por um momento, respirou fundo e, quando os abriu, sua decisão foi tomada. Sim, disse Laura, sua voz ressoando pela capela da fazenda Costa. O que aconteceu depois foi um turbilhão de emoções e movimento. Padre Joaquim, que já havia casado 3 gerações da família Costa, ficou paralisado por alguns segundos antes de recuperar a compostura. Os convidados explodiram em conversas. Alguns até se levantaram para enxergar melhor o altar. Filha, você tem certeza? Perguntou seu pai, aproximando-se dela. Pai, não posso sair daqui sem me casar. Não, depois de tudo isso, respondeu Laura, surpresa pela firmeza na própria voz. Ricardo fica ao lado dela, tranquilo apesar do caos ao redor, e fez um sinal para o padre Joaquim. Padre, se puder realizar a cerimônia, ficaria muito grato, disse Ricardo. O padre os olhou, depois comentou os convidados inquietos. Bem, as informações técnicas estão em ordem. O noivo que mudou hesitou. Vocês têm certeza absoluta disso? Tenho certeza, respondeu Laura antes que Ricardo pudesse falar. A tranquilidade que se seguiu foi diferente de tudo que Laura havia imaginado. Não havia votos personalizados que ela e Felipe tinham preparado. Não havia emoção nervosa de quem esperava por aquele momento. Em vez disso, havia uma sensação estranha de aventura, como se estivesse saltando de paraquedas pela primeira vez. Quando chegou o momento dos votos tradicionais, Ricardo tomou as mãos de Laura e olhou nos olhos. Laura, você aceita Ricardo como seu esposo para amá-lo e respeitá-lo na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, por todos os dias de sua vida? Laura olhou para as mãos que seguravam as suas, mãos de alguém que treinou, mãos fortes e calejadas, tão diferentes das mãos macias de Felipe, que passava o dia na sala de aula. Sim, aceito, disse ela. Ricardo, você aceita Laura como sua esposa para amar e respeitá-la na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza por todos os dias de sua vida? Ricardo não hesitou. Sim, aceito.
As alianças foram as mesmas que Laura havia escolhido para ela e Filipe. Quando Ricardo deslizou o anel em seu dedo, Laura sentiu um arrepio inexplicável. Eu os declaro marido e mulher, disse o padre Joaquim. Pode beijar a noiva. Foi o momento mais estranho de todos. Laura olhou para Ricardo, esse homem que mal conhecia e que agora era seu marido. Ele se inclinou devagar, dando-lhe tempo para recuar, se quisesse. Ela não recuou. O beijo foi suave, respeitoso, mas havia algo ali, uma promessa talvez, ou uma pergunta que ainda preciso de resposta. Quando se separaram, os convidados explodiram em aplausos. Alguns ainda sofreram em choque, outros sorriram como se tivessem assistido ao melhor filme do ano. A mãe de Laura havia parado de chorar e agora olhou para Ricardo com uma expressão curiosa. Mas o que ninguém na capela sabia era que aquela decisão impulsiva mudaria não apenas aquele dia, mas revelaria sentimentos guardados há muito mais tempo do que qualquer um poderia imaginar. A festa de casamento foi surreal. O salão da Fazenda Costa, que Laura havia ajudado a decorar 2 meses antes, estava ornamentado exatamente como ela sonhava. Flores brancas e amarelas, luzes suaves iluminadas entre as vigas de madeira, uma pista de dança que convidava momentos românticos. Mas em vez de comemorar com Filipe, estava ali com Ricardo. Durante a valsa dos noivos, Ricardo concedeu com cuidado, como se ela fosse feita de cristal. A música ecoava pelo salão enquanto os convidados observavam, ainda processando o que havia acontecido na capela. Como você se sente? Perguntou Ricardo enquanto dançavam. Honestamente, como se estivesse vivendo a vida de outra pessoa, respondeu Laura. E isso é bom ou ruim? Laura pensou por um momento. Diferente, muito diferente. Laura, preciso que você saiba algo, disse Ricardo, girando-a devagar. Não fiz isso por pena, nem para mim fazer de herói. Fiz porque há muito tempo deveria ter tomado uma decisão assim. O que quer dizer? Antes que Ricardo pudesse responder, seu Antônio, um dos fazendeiros mais antigos da região, mudou-se da mesa principal onde estavam sentados após a dança. Ricardo, rapaz, disse seu Antônio, suavemente afetado pelo vinho. Você está louco ou é muito corajoso? Talvez as duas coisas, respondeu Ricardo com um sorriso. E você, moça? Seu Antônio se virou para Laura. Vai mesmo continuar com isso? Laura olhou ao redor da festa. Seus primos dançavam, seus colegas de trabalho conversavam animados. Seus pais finalmente concordam estar se divertindo depois do choque inicial. Tudo parecia normal, como se você realmente tivesse se casado com um homem que amava. Você vai descobrir, respondeu Laura. Às 11 da noite, quando a festa começou a se rir, chegou o momento que Laura mais temia, ir para casa, ou melhor, para a casa de Ricardo, porque técnicos agora ela era Laura Costa. No carro, um caminhonete preta que cheirava a couro e terra, finalmente ficou sozinho desde o altar. Para onde vamos? Perguntou Laura. Para a minha casa. Mas você não precisa ficar se não quiser. Posso te levar para a casa dos seus pais ou podemos procurar um hotel. Não, Laura o interrompeu. Se fizermos isso, vamos fazer direito. A casa de Ricardo, construída no centro da propriedade, cercada por eucaliptos e com vista para os cafezais que se estendiam até onde a vista alcançava. Era uma casa grande, de estilo colonial, com varanda ampla e jardins bem cuidados, muito diferente da casa simples onde Laura morava com os pais na cidade. Está bonita, disse Laura ao entrar. É grande demais para uma pessoa só, respondeu Ricardo. Talvez agora faça mais sentido. Ficaram parados na sala, de repente sem saber o que fazer. A realidade começou a bater. Eram casados de verdade, legalmente, e mal se conheciam. Ricardo, disse Laura, preciso te perguntar algo. Diga o que quiser. Por que você fez isso de verdade? Ricardo se sentou no sofá e fez um gesto para que ela se sentasse também. Laura se acomodou numa poltrona em frente a ele, ainda com o vestido de noiva. Há 2 anos, quando Filipe te trouxe pela primeira vez para o almoço de domingo na casa da nossa mãe, pensei 2 coisas, começou Ricardo. Primeiro, que você era a mulher mais interessante que eu já conhecia. Segundo, que meu irmão era um tolo com sorte. Laura sentiu o coração acelerar.
Durante esses 2 anos, vi você e Felipe oferecerem o casamento. Via como você falou dos seus sonhos, da escola que queria melhorar, das crianças que queriam ensinar. E via como Felipe apenas concordava com tudo, mas sempre parecia distante, como se deixasse a vida passar, porque nunca disse nada, porque ele é meu irmão. E porque achei que talvez estivesse enganado, que talvez fosse só o jeito dele de ser. Ricardo se declarou e caminhou até a janela que dava para os eucaliptos. Mas hoje de manhã, quando ele me ligou dizendo que não conseguiria chegar ao altar, que não estava pronto, que precisava se encontrar, eu sabia que estava certo. Felipe nunca te amou como você merece ser amado. Laura sente lágrimas se formando nos olhos. E você acha que sabe como eu mereço ser amada? Ricardo se virou para olhá-la e Laura viu algo nos olhos dele que nunca havia notado antes. Eu sei que sei, disse ele simplesmente. Naquela noite, Laura dormiu no quarto de hóspedes da casa de Ricardo, mas ficou acordada por horas pensando nas palavras dele. Pela primeira vez em muito tempo, alguém havia falado sobre seus sonhos, sobre quem ela realmente era, não apenas sobre como ela se encaixava na vida de outra pessoa, e isso assustava tanto quanto a emocionava. A primeira manhã como Laura Costa começou com o aroma de café recém-moído e o canto dos pássaros no jardim. Laura acordou no quarto de hóspedes da casa de Ricardo. Ainda usa a camisola que havia trazida para a lua de mel, que nunca aconteceu. A realidade a atingiu como uma onda fria. Estava casada com um homem que mal conhecia. Desceu as escadas devagar, seguindo o cheiro do café. Ricardo estava na cozinha, já vestido para o trabalho, preparando o café da manhã. Havia pães caseiros, frutas picadas e ovos mexidos oferecidos sobre a mesa de madeira rústica. Bom dia, disse ele com um sorriso cauteloso. Dormiu bem. Considerando as situações. Sim, respondeu Laura, sentando-se à mesa. Você cozinha. Aprendi por necessidade quando se mora sozinho há 10 anos. Ou aprende ou morre de fome. Comeram em silêncio por alguns minutos. Laura observou Ricardo discretamente. Ele tinha mãos fortes, como notara no dia anterior, e uma pequena cicatriz na testa que nunca havia reparado. Seus movimentos eram precisos, econômicos, de alguém acostumado a resolver problemas práticos. Ricardo, precisamos conversar sobre coisas práticas, disse Laura. Claro, o que quer saber? Tudo. Como isso vai funcionar? Continuo trabalhando. Onde vou morar? Como vamos explicar para as pessoas? Ricardo deixou uma xícara de café e a dirigiu diretamente. Você vai continuar sendo exatamente quem é. Seu trabalho na escola, seus amigos, sua vida. A única coisa que mudou é que agora você tem uma casa maior e, se quiser, alguém com quem conversar no final do dia. Laura trabalhou como professora na escola rural São Lucas há 5 anos. Amava ensinando crianças de 7 e 8 anos e seus alunos a adoravam. Era um trabalho que a realizava, mesmo que o salário não fosse grande coisa. E quanto ao dinheiro? Sei que você tem mais recursos que eu. Laura, agora somos casados. O que é meu é seu também, mas entendo se quiser manter sua independência financeira. Podemos fazer como preferir. Quero continuar pagando minhas coisas, disse Laura, pelo menos por enquanto, até entendermos como isso vai funcionar. Como quiser. Ricardo observou o relógio e suspirou. Preciso ir trabalhar. Tenho uma reunião importante hoje sobre um novo projeto de plantio. Quer que você leve em algum lugar? Tenho minha moto. Vou à escola explicar para a diretora o que aconteceu. Laura, disse Ricardo se levantando, não se sinta pressionada a explicar nada para ninguém. O que aconteceu ontem foi nossa decisão. Ninguém mais precisa entender. Depois que Ricardo saiu, Laura ficou sozinha na casa grande e silenciosa. Explorou os cômodos devagar, tentando entender o homem com quem havia se casado. A sala era elegante, mas acolhedora, com livros sobre agricultura e história do Brasil. A cozinha era moderna e bem equipada. O escritório estava cheio de plantas arquitetônicas e fotos de plantações que Ricardo havia desenvolvido. Mas foi no ateliê dele que... Foi quando chegou ao fundo do ateliê que Laura parou de respirar. Havia uma escultura grande,
quase terminada, de uma mulher sentada debaixo de uma árvore. A mulher estava lendo um livro para um grupo de crianças. O sol filtrava-se entre as folhas, criando padrões de luz e sombra no rosto dela. Era uma escultura linda, delicada, cheia de vida. E a mulher era Laura. Ela reconheceu a cena imediatamente. Era um domingo de dezembro na casa da mãe de Ricardo e Felipe. Ela havia se afastado da confusão do almoço familiar e encontrado um cantinho tranquilo no jardim para ler. Não sabia que alguém havia observado, muito menos que Ricardo havia retratado numa escultura. Você não deveria estar aqui, disse uma voz atrás dela. Laura ficou assustada. Ricardo estava na porta do ateliê, ainda com o terno do trabalho, mas com uma expressão que ela nunca havia visto, vulnerável, quase envergonhado. Desculpe, não sabia que você esculpiu, disse Laura. Não é algo que eu conte por aí, respondeu Ricardo, entrando no ateliê e fechando a porta atrás dele. Por que não? Você é incrível. Laura apontou para as esculturas ao redor. Isso é arte de verdade, Ricardo. Porque no mundo rural, os homens não fazem esculturas. Eles plantam café, criam gado, fazem dinheiro. Arte é vista como frívola. Laura se mudou da escultura de si mesma. Quando você fez isso? Ricardo hesitou muito. Comecei no dia seguinte àquele domingo. Não consegui tirar a imagem da cabeça, a forma como a luz batia no seu rosto, como você parecia tão em paz. Você me inspirou o dia todo, disse Laura, não como pergunta, mas como constatação. Laura, eu te observei por 2 anos, disse Ricardo com a voz baixa. Desde o primeiro dia que Felipe te trouxe em casa, não consegui parar de observar você. O que ele ainda não havia dito foi que essa observação havia se transformado em algo muito mais profundo. E o que Laura ainda não sabia era que sua vida estava prestes a mudar de uma forma que nunca havia imaginado. O coração de Laura disparou. Ela se virou para enfrentar Ricardo, que estava apoiado na bancada de trabalho, vulnerável de uma forma que ela nunca tinha visto. O que você está dizendo? Perguntou Laura. Embora já tenha ouvido a resposta, ele disse: estou dizendo que me apaixonei por você antes de te conhecer direito. Estou dizendo que cada almoço de domingo em família era uma tortura, porque tinha que fingir que você era apenas a namorada do meu irmão. Estou dizendo que quando Felipe me ligou no sábado de manhã dizendo que não ia à igreja, uma parte de mim se sentiu aliviada. Laura sentiu as pernas fraquejarem e sentou-se na cadeira em frente ao cavalete. Por 2 anos, sussurrou. Por 2 anos, confirmou Ricardo. E antes que pergunte, não, nunca fiz nada para sabotar o relacionamento de vocês. Nunca disse uma palavra contra Felipe. Nunca dei sequer um sinal de que senti algo por você, porque ele é meu irmão e você parecia feliz com ele. Mas no altar, você viu uma chance. Ricardo se moveu devagar, como se tivesse medo de que ela saísse correndo. No altar vi a chance de pelo menos tentar te fazer feliz como você merece, mesmo que nunca chegue a me amar como eu te amo. Laura voltou a olhar para a escultura de si mesma. Era assim que Ricardo a via, bonita, serena, amada. Ricardo, preciso te contar algo, disse Laura. Hoje na escola, a diretora me disse se eu me arrependo do que fiz e percebi que a resposta é não. Não estou arrependida e isso me assusta porque deveria estar. Por que você acha que deveria? Porque deveria estar chorando por Felipe, sentindo falta dele, querendo desfazer tudo. Mas não estou. E por que você acha que não está? Laura respirou fundo. Porque nessas 3 semanas morando aqui com você, me senti mais eu mesma do que nos últimos 2 anos. Com Felipe, sempre senti que tinha que ser a namorada perfeita, a futura esposa ideal. Com você, simplesmente posso ser. Ricardo se mudou mais, como se tivesse medo de quebrar o momento. Laura, não quero que você fique comigo por gratidão, nem por conveniência, nem porque não sabe o que mais fazer. E se for por amor? Perguntou Laura, surpreendendo a si mesma com a própria coragem. Ricardo parou onde estava. O silêncio no ateliê era quebrado apenas pelo som dos pássaros lá fora e pelo vento nos eucaliptos. O que você disse? Laura se afastou da cadeira e caminhou até ele. Pela primeira vez desde que se casaram, realmente olharam,
realmente o viram. O homem que salvou seu dia mais humilhante, o homem que esculpiu como um artista e trabalhou como um titã, o homem que foi amado por 2 anos em silêncio. Disse, e se for por amor? Porque é isso que estou sentindo, Ricardo. Não gratidão, não conveniência. Amor. Laura, deixe-me terminar. Ela o interrompeu. Durante 2 anos pensei que amava Felipe, mas o que senti por ele era comodidade, segurança, familiaridade. O que sinto por você é diferente. É como se estivesse descobrindo o que é realmente amar alguém. Ricardo estendeu a mão e tocou suavemente o rosto de Laura. Você tem certeza? Em resposta, Laura se pôs na ponta dos pés e o beijou. Não foi como o beijo cerimonioso no altar. Foi um beijo verdadeiro, carregado de todas as emoções que ambos guardaram. Quando se separaram, Ricardo lhe deu um abraço forte, como se temesse que ela desaparecesse a qualquer momento. Eu te amo tanto, ele sussurrou, tanto que às vezes doía fisicamente te ver com ele. Nunca mais vai ter que sentir essa dor, respondeu Laura. Naquela noite, Laura não dormiu no quarto de hóspedes. Pela manhã seguinte, acordaram juntos pela primeira vez como casal de verdade. Laura estava aninhada no peito de Ricardo, ouvindo sua respiração tranquila quando o telefone tocou. Ricardo atendeu sonolento. Alô? Laura viu como a expressão de Ricardo mudou completamente. Ele se sentou na cama tensa. Felipe, disse ele. Laura se enviou também, com o coração disparado. Foi a primeira vez que soube de Felipe desde o casamento. Onde você está? Disse Ricardo. Não, ela está bem. Muito bem. Laura pôde ouvir a voz de Felipe do outro lado, embora não conseguisse entender as palavras. Como assim quer falar com ela? Ricardo olhou para Laura, que balançou a cabeça energicamente. Não estava pronto para falar com Felipe. Talvez nunca tenha acontecido. Felipe, escute bem o que vou te dizer, disse Ricardo com voz firme. Você teve sua chance. A abandonou no altar na frente de 150 pessoas. Laura é minha esposa agora e não vou deixar que você faça machuque de novo. Ricardo desligou o telefone e se virou para Laura. Ele está voltando para a cidade, quer falar com você. O que ele quer? Não sei. Mas Laura, você não precisa falar com ele se não quiser. Laura se falou da cama e foi até a janela. O jardim estava cheio de flores. O sol da manhã criava padrões lindos nas plantas. Era como uma das esculturas de Ricardo. Preciso falar com ele, disse finalmente. Não por ele, mas por mim. Preciso fechar esse ciclo completamente. Quer que eu esteja com você? Não, isso é algo que preciso fazer sozinha. Quando Laura se virou, viu o medo nos olhos de Ricardo. Ei, disse ela, se aproximando e tomando as mãos dele. Depois de descobrir o que é amor de verdade, você acha que eu vou querer voltar para algo que era apenas conveniente? Mas o que nenhum dos dois sabia era que o encontro com Felipe revelaria verdades que mudariam tudo para sempre. 3 dias depois, Laura se encontrou com Felipe no café da praça central da cidade, o mesmo lugar onde costumavam ir quando namoravam. Quando chegou, Felipe já estava lá, visivelmente nervoso, mexendo nas mãos. Laura o observou por um momento antes de se aproximar. O homem com quem havia planejado passar a vida toda parecia menor, mais frágil, como se algo dentro dele tivesse se quebrado. Laura, disse ele, levantando-se ao vê-la. Felipe, respondeu ela, sentando-se na cadeira em frente a ele. Ficaram em silêncio por alguns minutos. Laura conheceu o homem que inventou que amava. Felipe estava mais magro, com olheiras, como se não tivesse dormido bem nas semanas. Eu estraguei tudo, disse Felipe. Finalmente. Sim, estragou oculares Laura, sem rodeios. Laura, eu entrei em pânico. A ideia de casar, de ter filhos, de ser responsável por uma família, não estava pronto e pensei que me dar conta disso na manhã do casamento fosse melhor do que descobrir depois de casado e me deixar de qualquer jeito. Laura o interrompeu. Sei que fui um covarde. Sei que te machuquei, mas Felipe, ainda te amo. Sempre vou te amar.
Laura sentiu uma pontada no coração, não de amor perdido, mas de pena. Pena do homem que não consegue tomar decisões na própria vida. Felipe, preciso te fazer uma pergunta, disse Laura. Por que você me queria? Como assim? Por que você me queria? O que via em mim? Felipe pareceu confuso com a pergunta. Você era perfeito para mim, carinhosa, responsável, cozinha bem, sempre se deu bem com minha família. Para, disse Laura, para aí mesmo. O que foi? Você me queria porque eu era conveniente, porque eu me encaixava na vida que você perdeu que deveria ter. Mas você alguma vez me quis pelo que eu sou de verdade? Eu? Claro que sim. Qual é o meu maior sonho, Felipe? O que eu mais quero fazer na vida? Felipe ficou calado. Você não sabe, não é? Disse Laura. 2 anos juntos e você nunca soube que meu maior sonho é expandir a escola rural, criar um programa especial para crianças com dificuldades de aprendizagem. Nunca soube que eu chorei toda vez que leio Machado de Assis. Nunca soube que tenho medo de dirigir à noite porque meu avô morreu num acidente quando eu era criança. Felipe, você não me conhece, nunca se interessou em mim conhecer a verdade. E sabe como eu sei disso? Porque em 3 semanas Ricardo descobriu mais sobre mim do que você em 2 anos. Ele te manipulou, se aproveitou de um momento de fraqueza. Laura se declarou da mesa. Não, Felipe, ele me salvou. Me salvou de uma vida inteira sendo amado pela metade e me mostrou o que é realmente visto por alguém. Você vai mesmo ficar com o meu irmão? Sim, porque eu amo de verdade, como você nunca conseguiu me amar. Laura estava prestes a sair do café quando Felipe disse, Laura, espera. Ela se virou. Posso mudar? Posso aprender a te conhecer melhor? Podemos recomeçar. Laura olhou por um longo momento, o homem que pensou que era o amor de sua vida, implorando por uma segunda chance. Felipe, algumas coisas não podem ser consertadas, apenas derivadas por algo melhor. E com isso, Laura saiu do café, fechando para sempre esse capítulo de sua vida. Quando chegou em casa, Ricardo estava no escritório pensando em plantas de um novo projeto. Ela o abraçou por trás, encostando o rosto nas costas dele. Como foi? Disse ele. Libertador, respondeu Laura. Finalmente entendi a diferença entre estar com alguém por hábito e estar com alguém por escolha. Ricardo se virou nos braços dela e disse, escolho você todos os dias. Escolho você. 2 meses depois, Laura estava no jardim de casa cuidando das flores que havia plantadas. Era sábado de manhã. O sol estava perfeito e ela podia ouvir Ricardo na cozinha preparando o café da manhã, como fazia todos os fins de semana. A vida havia encontrado seu ritmo. Laura continuou dando aulas na escola rural, mas agora com um projeto novo. Ela e Ricardo planejaram expandir a escola para incluir um programa especial para crianças com dificuldades de aprendizagem. Ricardo ofereceu o capital inicial, mas Laura insistiu em ser sócia, não beneficiária. O café está pronto. Integrado Ricardo da cozinha. Já vou, respondeu Laura, tirando as luvas de jardinagem. Quando entrou na cozinha, Ricardo estava colocando as xícaras na mesa, mas havia algo diferente. Uma pequena caixa ao lado do prato de Laura. O que é isso? Disse ela. Abra, disse Ricardo, visivelmente nervoso. Laura abriu uma caixa e encontrou um anel. Não um anel de noivado tradicional, mas algo único, uma banda de ouro com pequenas pedras que formavam o desenho de uma árvore. Ricardo, sei que já estamos casados, disse ele, ajoelhando-se ao lado da cadeira dela. Mas nos casamos por necessidade, por impulso, para te salvar. Quero me casar com você de novo por amor, por escolha, por vontade própria. Laura sentiu lágrimas nos olhos. Você está me pedindo em casamento? Estou te pedindo para se casar comigo de novo, como deve ser dessa vez, com votos que escreveremos juntos, com uma festa que celebre nosso amor verdadeiro, com a certeza de que fazemos isso porque não conseguimos imaginar uma vida sem o outro. Laura olhou para o anel, depois para o homem joelhado ao seu lado, o homem que a havia salvo no seu pior dia e depois se tornou sua maior alegria. Se eu disser que sim, onde faremos a cerimônia? Disse Laura, com lágrimas nos olhos.
Onde você quiser, na praia, na montanha ou até na mesma capela da fazenda. Não importa o lugar, importa a promessa. E qual seria essa promessa? Ricardo tomou as mãos de Laura. A promessa de que construiremos uma vida juntos baseada em amor verdadeiro, respeito mútuo e em nos conhecermos de verdade. A promessa de que cresceremos juntos, enfrentaremos os problemas juntos e celebraremos as alegrias juntos. A promessa de que nosso amor sempre será uma escolha consciente, não um acidente, nem uma conveniência. Laura sorriu entre lágrimas. Sim, disse ela, 1000 vezes sim. Ricardo deslizou o anel no dedo de Laura, junto à aliança simples que ela usava desde o primeiro casamento. Agora temos 2 anéis, disse Laura, olhando as 2 bandas douradas em seu dedo. Um pela união que nos salvou, outro pelo amor que nos encontramos, respondeu Ricardo. 2 meses depois, Laura e Ricardo se casaram novamente, desta vez numa pequena cerimônia entre os eucaliptos da fazenda. Apenas a família mais próxima e os amigos mais queridos seriam presentes. Laura usou um vestido simples de algodão branco e flores silvestres no cabelo. Ricardo estava de camisa branca e calça bege, descalço na grama. Os votos que escreveram juntos conheceram-se de segundas chances, de amor que crescem com o tempo, de verdadeira parceria e de gratidão por terem se encontrado da maneira mais provável. Quando o padre disse que alguém se opunha ao matrimônio, uma voz familiar ecoou por entre as árvores. Eu me oponho. Todos se viraram surpresos. Era Filipe. Ricardo deu um passo à frente, protegendo Laura, mas ela pôs a mão no braço dele. Deixa comigo, sussurrou. Filipe, o que você está fazendo aqui? Perguntou Laura com voz tranquila. Vim te pedir uma última oportunidade, disse Filipe, caminhando entre os eucaliptos em direção ao altar improvisado. Laura, mudei. Fiz terapia. Pensei muito em tudo que você disse. Posso te amar como você merece. Houve um silêncio tenso. Os convidados olharam sem saber o que fazer. Ricardo estava visivelmente controlando a raiva. Laura olhou para Filipe, depois para Ricardo, depois para as pessoas que amava. Filipe disse finalmente, acredito que você mudou. Acredito que agora entende o que você disse no café e fico feliz que você esteja se conhecendo melhor. Filipe enviou como se pensasse que ela iria aceitar. Mas não te amo mais, continuou Laura. E não é porque estou com Ricardo, é porque cresci. Descobri quem sou realmente e quem sou não combina mais com quem você é. Nós 2 merecemos ser amados por pessoas que nos vemos completamente. Ricardo me vê, me conhece, me ama exatamente como sou. Zumbir. Filipe, disse Laura, te desejo toda a felicidade do mundo de verdade, mas precisa encontrá-la com alguém que seja perfeito para quem você é agora. Filipe ficou parado entre os eucaliptos por um longo momento, depois assentiu devagar. Você tem razão, disse. Só preciso tentar uma última vez. Entendo, disse Laura. E agora você pode seguir em frente à verdade. Filipe se virou para Ricardo. Cuida bem dela. Sempre, respondeu Ricardo. Depois que Filipe se foi, a cerimônia continua. Quando o padre declarou marido e mulher novamente, Laura e Ricardo se beijaram enquanto o vento balançava suavemente os eucaliptos, criando uma sinfonia natural de folhas. Agora estamos oficialmente casados 2 vezes, disse Ricardo. A primeira vez nos salvou, respondeu Laura. Esta vez nos completou. 1 ano depois, Laura e Ricardo inauguraram a Escola Rural Esperança, especializada em crianças com dificuldades de aprendizagem. A escola ocupava um prédio lindo que Ricardo havia construído especialmente para o projeto, com salas amplas, muito verde e luz natural entrando por janelas grandes. O dia da inauguração foi emocionante. Crianças da região toda chegue com seus pais, curiosidades para conhecer a nova escola. Laura cortou a fita vermelha enquanto Ricardo estava ao seu lado, sorrindo orgulhosamente e segurando sua mão. Os 2 anéis brilhavam sob o sol da manhã. Em que você está pensando? Perguntou Ricardo enquanto observavam as crianças explorando as salas novas. Estou pensando que, às vezes, o que parece o fim de tudo é apenas o começo de algo muito melhor, respondeu Laura, como uma noiva abandonada no altar que encontrou o amor de sua vida. Exatamente isso, disse Ricardo,
beijando sua testa. A escola rapidamente se tornou referência na região. Laura desenvolveu métodos de ensino inovadores, adaptados para cada criança. Ricardo, além de cuidar da parte administrativa, também ensinou às crianças o básico sobre agricultura e meio ambiente. Nas tardes, ele mostrou suas esculturas de madeira, inspirando alguns alunos a descobrirem seus próprios talentos artísticos. A vida de Laura foi completamente transformada. Ela acordava todos os dias ao lado do homem que a amava de verdade, realizava seu maior sonho e fazia diferença na vida de itens de crianças. À noite, ela e Ricardo jantaram juntos, conversaram sobre o dia e planejaram o futuro. 6 meses após uma inauguração na escola, Laura descobriu que estava grávida. Quando conto para Ricardo, ele a pegou no colo e a girou no meio do jardim dos eucaliptos, entre risos e lágrimas de alegria. Vai ser uma menina, disse Ricardo com a mão na barriga ainda pequena de Laura. Como você sabe? Perguntou ela rindo. Intuição de pai, respondeu ele. E ela vai ser exatamente como a mãe, forte, inteligente e cheia de sonhos. E é para menino. Aí vai ser exatamente como a mãe também, disse Ricardo, fazendo Laura rir. Durante a gravidez, Ricardo esculpiu o berço do bebê na própria madeira dos eucaliptos da fazenda. Cada detalhe era perfeito, com desenhos delicados de animais e flores. Laura passava horas observando ele trabalhar, impressionada com a delicadeza daquelas mãos fortes. Nossa filha vai crescer sabendo que foi esperado com muito amor, disse Laura, passando a mão na barriga de 7 meses. E vai crescer sabendo que o amor verdadeiro existe, respondeu Ricardo. Que às vezes ele chega de forma inesperada, mas quando chega transforma tudo. Laura sorriu, lembrando-se daquele dia terrível na capela que havia se transformado na maior vitória de sua vida. Meses depois, quando a pequena Sofia nasceu, ela veio ao mundo numa manhã de domingo, com os eucaliptos balançando suavemente lá fora e o cheiro de café recém-passado enchendo a casa. Ricardo segurou a filha pela primeira vez com lágrimas nos olhos. Ela é perfeita, você sussurrou. Como nós, respondeu Laura. À medida que Sofia crescia, a fazenda se encheu de vida nova. A menina corria entre os eucaliptos, brincava no ateliê do pai, ajudava a mãe na escola. Era uma criança feliz, criada em meio ao amor verdadeiro e ao trabalho com propósito. Numa tarde de domingo, 5 anos depois do casamento de emergência, Laura estava sentada na varanda observando Ricardo ensinando a Sofia um esculpir. Uma menina, agora com 4 anos, segurava um pedacinho de madeira com seriedade, tentando imitar os movimentos do pai. Laura pensou em como a vida havia mudado. Pensei em Felipe, que se casou 2 anos antes com uma professora da cidade e parecia genuinamente feliz. Pensou na escola, que agora frequenta mais de 100 crianças. Pensou em Ricardo, que havia sido revelado não apenas um marido maravilhoso, mas também um pai dedicado e amoroso. Mas, principalmente, Laura pensou em si mesma, em como havia descoberto que merecia ser amada completamente, conhecida profundamente, respeitosamente, em como havia aprendido que o amor verdadeiro não é aquele que nos completa, mas aquele que nos vê por inteiro. Mamãe, vem ver o que papai me ensinou. Sofia correndo em direção à varanda. Laura se pronunciou, sorrindo. Sua vida havia começado de verdade naquele dia terrível na capela, quando Ricardo se ajoelhou e ofereceu não apenas uma solução, mas um futuro inteiro construído sobre amor, respeito e parceria verdadeira. Enquanto caminhava na direção à filha e ao marido, Laura sentia uma profunda gratidão por ter descoberto que as maiores vitórias da vida às vezes chegam escondidas dos nossos últimos momentos. E que, quando o amor verdadeiro aparece, mesmo nas situações mais inesperadas, ele tem o poder de transformar não apenas um dia, mas uma vida inteira. E assim chegamos ao final de mais uma história emocionante. Se você gostou e quer continuar recebendo conteúdos como este, inscreva-se no canal e ative o sininho. E me conta aqui embaixo, essa história você fez lembrar de alguma situação da sua vida? Compartilha com a gente, porque histórias assim precisam ser contadas e ouvidas. Muito obrigado por estar aqui comigo e fazer parte desta comunidade especial que cresce todos os dias. Você é muito importante para este canal. Até nosso próximo encontro.